álcool a 70%. O álcool 70% é muito utilizado para asepsia de bancada, para limpar superfícies, para descontaminar a mão. Então, antes de iniciar um procedimento, eu lavo as minhas mãos com álcool 70%. Assim que acabou o procedimento, também volto a lavar as minhas mãos com essa solução. Então, é uma solução rotineiramente utilizada no laboratório, seja para limpeza de superfície ou limpeza das próprias mãos. Então, bom, já que eu vou fazer álcool 70%, o que eu vou precisar? Então, eu já começo a organizar na minha mente o que eu vou precisar para fazer essa solução. Então, eu trouxe aqui para vocês água destilada. Então, eu tenho água destilada, eu recuperei de um barrilete próprio para isso. E aí, olha só, toda vidraria que tem líquido ou tem reagente tem que ser identificado. Como é um procedimento rápido, eu coloquei aqui, ó, água destilada. Ah, se alguém me chamou o telefone, enfim, e aí eu volto, alguém pode chegar aqui e não entender o que é esse líquido. Ou eu mesmo posso chegar e esquecer se tiver vários líquidos, lembrando que eles são transparentes na maioria das vezes. Então, eu identifico água destilada, eu vou precisar de álcool. No caso aqui eu tenho álcool absoluto, álcool puro, 100%. Eu vou utilizar esse álcool. Para fazer, para ter o volume, eu vou utilizar essa proveta. Lembrando que a solução de álcool 70% não precisa ser precisa. Então, eu vou utilizar essa proveta para fabricar minha solução de álcool 70% e esse becker que vai ser utilizado para acondicionar temporariamente o álcool 100% que está nesse frasco estoque. Então, vamos ver, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a utilização das luvas. Eu percebo que minhas vidrarias estão intactas, eu percebo que a graduação ela está de ótima qualidade. E agora eu começo com o procedimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir esse frasco. E aí eu tenho que abrir o frasco, lembrando antes, eu tenho que me certificar de que é o líquido que eu vou trabalhar. Então eu vou lá no rótulo, álcool etílico absoluto, 100%, é ele que eu vou trabalhar. Aqui tem algumas indicações de que ele é inflamável, eu tenho que ter cuidado, tenho que observar se não tem fonte de chamas próximo a mim. Então eu venho, abro o frasco, lembrando que é uma solução estoque, eu não posso contaminar essa solução estoque. É interessante que pelo fato do álcool ele ser volátil, então eu tenho uma vedação adicional à tampa, então eu venho aqui e tiro essa vedação adicional com cuidado. Toda vez que eu tirar uma rolha de algum frasco, eu tenho que ter o cuidado de colocar na superfície com a abertura voltada para cima, para que não se escorra líquido na superfície. Então eu tirei, eu coloco com a abertura voltada para cima, certo? Então vamos lá. Então agora eu vou transferir o álcool 100% desta solução para um recipiente. E por que eu faço isso? Eu preciso de um volume, eu preciso separar um volume para evitar a contaminação dessa solução estoque. Então eu vou utilizar o bastão de vidro para fazer essa transferência. Então eu venho aqui e vou derramar um pouco de álcool 100% absoluto. Então pronto, eu já tenho aqui o volume que eu quero. Agora eu venho, pego esse bastão de vidro, coloco aqui numa folha de papel para não contaminar a superfície e vou vedar a minha solução estoque. Então eu venho aqui, coloco a rolha e fecho e pronto, já tenho a minha solução estoque lá no canto dela. Agora, com esse álcool, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na proveta. Lembrando que eu quero produzir uma solução álcool 70%. Então, eu escolhi aqui uma proveta de 100 ml. Bom, se o álcool é puro, é 100%, o que eu vou fazer? Eu vou encher essa proveta de álcool até a graduação correspondente a 70 ml e depois eu vou completar para 100 com água, tá? No caso, eu vou colocar uma água destilada que está pura, não é uma água da torneira. Então eu venho aqui,
Lembrando que o meu becker é um copo de transferência, então eu venho, coloco o meu álcool dentro da proveta. Então eu vou observando para evitar que se derrame e vou derramando o meu álcool. Lembrando novamente a questão do menisco. Então eu tenho que colocar de tal forma que o menisco, que é a curvatura, né, a parte mais inferior da concavidade, fique posicionada na marca 70, para que eu tenha número exato. E quando eu faço isso, eu tenho que colocar a proveta, eu vou me abaixar aqui, eu tenho que colocar a proveta em ângulo reto à minha visão, para evitar erro de paralaxe, para evitar erro de aproximação, por não posicionar a minha visão de forma correta. Então eu venho aqui, vejo se está posicionado, não está, então eu devolvo um pouco desse líquido e vou corrigindo. Então aqui, ó, agora eu tenho o meu volume correto. E o que é que eu vou fazer agora? Vou completar com água. Então, novamente, eu venho aqui o meu recipiente e vou despejando a água até completar 100 ml. Então, me oriento. Como são vidrarias limpas que eu estou utilizando e depois eu vou descartar esse líquido, que é a água, eu não preciso de um transferidor. O próprio becker já me ajuda nesse sentido. Na minha transferência eu coloco em ângulo reto e vejo a parte mais inferior do menisco. Pronto, eu agora tenho aqui 30 ml de água e 70 ml de álcool. O que eu faço? Eu agora vou homogeneizar. Então existe uma forma de fazer isso. Aqui eu tenho um filme de plástico. Esse filme de plástico eu vou cortar um pedaço dele e eu vou colocar aqui na superfície da proveta. Então eu venho, coloco na proveta a face que estava protegida por esse papel e aí colocando aqui eu vedo e vou agora homogeneizar. Então estou homogeneizando a minha solução. Pronto, eu tenho álcool a 70%. O que eu posso fazer com esse álcool a 70%? Eu posso colocar ele, por exemplo, nesse recipiente chamado de pinceta. Então eu venho aqui, coloco aqui, ou pincete. Eu venho aqui, coloco o meu álcool 70%. E já posso utilizar para limpar a bancada, certo? Bom, então nós vimos aqui um procedimento de produção de álcool a 70%. Nesse procedimento é importante notar que devemos evitar a contaminação da solução estoque. Então inicialmente eu transferi um pouco da solução estoque para o recipiente, de forma que ele acondicione temporariamente. E aí eu fui agora transferir o que estava aqui de álcool para a minha proveta. Como eu queria álcool 70% num volume total de 100 ml, o que eu fiz? Eu coloquei álcool até a graduação 70 ml e completei 30 ml com água e aí eu tenho a composição álcool 70%. Agora nós vamos prosseguir para um outro procedimento experimental onde nós vamos produzir uma solução com uma concentração definida e aí nós utilizaremos o balão de vidro. Bom, nessa terceira demonstração nós vamos fazer uma solução salina. Então eu vou dissolver cloreto de sódio em água destilada para fins de demonstração e eu quero criar uma solução de 0,01 grama por ml. E aí como é que eu faço isso? Nesse caso eu vou utilizar um balão de vidro de 500 ml. E como eu estou utilizando um balão de vidro de 500 ml, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesar 5 gramas de cloreto de sódio e vou adicionar esse cloreto de sódio no interior desse balão e preencher de água até aquela marca que me indica que aqui eu tenho um volume preciso de 500 ml. Então, como nós vamos fazer isso?
Eu já tenho aqui a quantidade de 5 gramas de cloreto de sódio, então nós vamos fazer o seguinte, inicialmente nós vamos colocar um funil na boca desse balão de vidro. Por que eu vou colocar o funil? O funil ele vai me fornecer uma área de coleta, tanto da água quanto do cloreto de sódio, evitando que se esparrame aqui na superfície da bancada. Então agora eu venho e vou adicionar o meu cloreto de sódio. Só que antes disso, eu vou colocar um pouquinho de água nesse balão. Por quê? Porque esse soluto ele vai cair já, né, numa determinada quantidade de água ali dentro. Então, eu tenho aqui um recipiente de água destilada, que eu já recuperei. Eu venho aqui, utilizo o bastão de vidro. Então, eu pego o bastão de vidro, ele é um orientador da transferência de líquido, encosto o bico do becker no bastão e o bastão no funil. Então agora eu venho despejando esse líquido e aí eu já tenho lá o líquido no interior do balão de vidro. Bom, então essa água inicial que foi introduzida, ela evita que haja aderência desse soluto no vidro do balão. Então agora eu vou fazer a transferência do cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele foi colocado aqui nesse relógio de vidro, poderia ter sido num papel laminado. Enfim, eu venho vagarosamente e com o auxílio de uma espátula vou transferindo, tomando cuidado para que esse reagente não venha cair fora, né, da minha superfície. Venho, adiciono ele aqui no interior do funil e aí o que eu posso fazer? Adicionar um pouquinho de água para me auxiliar nesse processo. Então, bom, estou me certificando de que o relógio de vidro está limpo, ou seja, o soluto foi completamente transferido. Caso tenha aderência, eu posso pegar um pincete ou eu posso pegar um conta-gota e lá, aqui ó, puxar, é uma pipeta de plástico, tá? Chamada de pipeta Pasteur. E aí o que eu faço? Eu comprimo esse bulbo e aí solto, relaxo agora essa compressão e com a pipeta dentro do líquido ela suga o líquido. E aí eu venho aqui, ó, eu posso colocar aqui no funil ou lavar o relógio de vidro para que caia todo o resíduo restante nesse material que eu utilizei para pesar, certo? Bom, agora eu continuo transferindo e o meu objetivo é chegar naquela marca que define os 500 ml. Então, novamente, eu vou utilizar o bastão de vidro e transfiro a água para o balão de vidro. É interessante eu tomar cuidado e atentar que eu tenho que lavar todo esse funil para que todo o meu reagente, todo o meu soluto venha de fato cair aqui na minha solução. Então, estou me certificando aqui que tem um pouco aderindo ali na parede do funil. Eu venho aqui e vou lavando esse funil. Pronto. Agora, vou transferindo. Antes de chegar no gargalho, recomenda-se dar uma agitada para começar a dissolver essa solução, esse soluto que foi adicionado aqui no balão de vidro. Então, estou fazendo aqui a minha parte homogeneizando. E agora o que eu faço? Volto a preencher com o líquido, que no caso é a água, até a marca de registro de 500 ml. Quando chego no gargalho, eu começo a ter cuidado, lembrando que a minha referência é sempre o menisco. Então eu venho agora devagar e vou colocando, já que está no gargalho, eu, nesse caso, me abaixo para ficar com a minha visão perpendicular à marca e vou continuar adicionando. E agora eu vejo
que o menisco ele está na marca. E como ele está na marca, eu posso parar de adicionar e eu tenho aqui uma solução precisa de 0,01 grama por ml. Ou seja, eu tinha 500 ml, coloquei 5 gramas do cloreto de sódio e agora eu tenho a minha solução 0,01 grama por ml. O que eu faço? Isso aqui é uma tampa de vedação e essa tampa de vedação ela serve para eu continuar o meu processo de homogeneização dessa solução. Então, por inversão, eu vou agora terminar de homogeneizar e aí eu tenho uma solução salina de 0,01 grama por ml, certo? Então aqui é uma forma de nós fazermos uma solução com uma concentração definida. Bom, uma vez que eu produzi a minha solução definida, ela passa a ser agora a minha solução de uso. Então eu não vou deixar ela aqui no balão de vidro. O que eu faço? Vou transferir ela num frasco e esse frasco vai ser um frasco que frequentemente eu vou acessar para ter aquela solução que eu produzi. Então, primeiramente, o que eu faço? Eu vou lá, pego o frasco que vai acondicionar essa solução que eu fiz, certo? Lembrando que sempre quando eu tiro a rosca, eu coloco a rosca com a boca voltada para cima. E aí o que eu faço? Venho, coloco a minha solução preparada dentro desse frasco. Ele vai armazenar e essa solução ela vai ser uma solução de uso agora para mim. Então eu venho, coloco, lembrando que sempre quando eu estou transferindo um líquido para um outro recipiente eu tenho que saber, eu tenho que estar certo de que aquele recipiente que vai receber o líquido ele tem uma capacidade que consiga armazenar completamente o líquido que eu transferi para evitar extravasamento. Então agora eu venho aqui, eu tenho um frasco contendo uma solução salina de 0,01 grama por ml. O que eu vou fazer agora? Se eu pegar esse frasco e deixar da forma que ele está na geladeira ou em qualquer local, eu vou ter um problema, porque ele não está identificado. Bom, agora que eu preparei a solução, eu tenho que identificar essa solução, eu tenho que produzir um rótulo que identifique essa solução. Então eu tenho aqui uma etiqueta, nessa etiqueta eu vou colocar alguns dados, primeiro o nome da solução, então solução salina de cloreto de sódio. E aí, qual é a concentração? A concentração eu tenho que identificar, eu falei que ela está em 0,01 grama por ml, tenho que colocar o nome de quem produziu e a data que foi produzida. Depois que eu coloquei esses dados, eu vou pegar essa etiqueta, vou colar ela no frasco e agora, uma vez que eu colei o rótulo, eu vou proteger esse rótulo com uma fita adesiva. Então eu venho aqui, pego a fita adesiva e vou passar a colar por cima da minha etiqueta. Uma fita adesiva, óbvio, transparente, para que eu mantenha o acesso aos dados. E agora, cobrindo o rótulo com essa fita adesiva, eu protegi essa fita adesiva. Essa solução ela está identificada, o proprietário dela está identificado, quem produziu está identificado e a data que foi fabricada, para fins de controle de validade. Eu agora posso guardar e tenho aqui um protocolo de segurança, que é, ao produzir uma solução, ter a identificação dessa solução e algumas informações para que eu possa ter acesso a ela novamente em uma outra oportunidade, certo? Então agora nós vamos prosseguir com uma demonstração de transferência de líquido utilizando micropipeta automática. Existem procedimentos analíticos em química e em biologia molecular que utilizam quantidades reduzidas de solvente. Então, nesses casos, nós utilizamos um instrumento chamado de micropipeta automática.
A micropipeta automática, ela pode ter aqui em duas modalidades. Então, eu tenho pipetas que vão possuir uma capacidade já definida e outras pipetas elas vão possuir uma faixa de capacidade. E aí, como é que se utilizam essas micropipetas? Eu vou pegar essa daqui de 1000 microlitros, que já tem uma capacidade definida, e depois eu vou utilizar uma que apresenta uma faixa de capacidade. Então, quais são os elementos que compõem uma micropipeta? Inicialmente, nós temos um pistão. Esse pistão eu posso fazer esse movimento vertical pressionando e soltando. Eu tenho um descartador de ponteira, então funciona como uma espécie de alavanca que vai descartar a ponteira. A ponteira é, na verdade, uma espécie de recipiente que vai aspirar o líquido. Então eu tenho aqui esse recipiente ele é chamado de ponteira. Eu vou acoplar a ponteira à micropipeta de forma que não deixe espaço vazio. Então eu tenho que acoplar de forma que fique firme. E aí eu tenho agora sim o conjunto micropipeta ponteira preparado para sugar, aspirar o líquido e transferir esse líquido para um outro recipiente. Então, novamente, aqui eu tenho o descartador de ponteira. Se eu apertar, vocês vão perceber que ele descartou a ponteira. Então, como é que se executa um procedimento de transferência de líquido utilizando a micropipeta automática? Bom, quando eu olho o pistão, eu vou ver que ele tem dois estágios de pressão. Então, eu pressiono e alcanço um primeiro estágio, e se eu continuar pressionando, eu vou para um segundo estágio. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. O primeiro estágio, ele é utilizado para aspirar o volume que eu pretendo. Então, como é uma micropipeta com volume definido, assim que eu aperto esse pistão até o primeiro estágio, eu estou garantindo que quando eu soltar esse pistão, vai ser aspirado, vai ser admitido na ponteira o volume, no caso aqui, de 1 ml, ou seja, 1000 microlitros. Então eu venho aqui, aperto o pistão até o primeiro estágio, mergulho a minha ponteira no líquido, de preferência no centro dessa solução, e vou agora soltar esse pistão levemente e, como vocês podem perceber, eu tenho o líquido sendo sugado. Vou repetir. Então vamos lá. Eu aperto o pistão até o primeiro estágio, vou agora mergulhar a ponteira no líquido de forma reta e agora eu vou soltar esse pistão. Soltando esse pistão, o líquido ele é aspirado no interior da ponteira. Bom, o que eu faço agora? Agora eu vou transferir este líquido. Então eu venho aqui no outro recipiente e coloco novamente a ponteira no interior desse recipiente e agora eu aperto completamente esse pistão. Então, primeiro andar, segundo andar. Abandonei todo o líquido no interior daquele recipiente. Então, novamente, eu tenho a micropipeta. A micropipeta ela serve para a transferência de líquido e nesse processo de transferência de líquido eu tenho um pistão que, quando acionado até o primeiro estágio, ele vai criar um mecanismo de sucção daquele volume que eu estou querendo. No caso aqui eu tenho uma pipeta com volume definido. Depois o que eu faço? Assim que eu sugo o líquido, eu vou para o recipiente onde eu quero descartar esse líquido e vou apertar esse pistão agora até o fim. E apertando até o fim, eu descarto esse líquido. Lembrando que quando sobra líquido no interior, eu posso aspirar um pouquinho e eliminar ele completamente até limpar o líquido no interior dessa ponteira. É uma recomendação que se tem antes de utilizar a micropipeta é que, ao mergulhar pela primeira vez a micropipeta com a sua ponteira, ao mergulhar pela primeira vez a ponteira na solução, antes de fazer uma sucção definitiva,
que primeiro rinse o interior da ponteira, ou seja, se produz esse movimento leve de aspiração, descarte, até que tenha-se uma aspiração definitiva do volume que se pretende remover. Por quê? Porque isso faz com que a gente lave o interior da ponteira e faz com que se forme um filme daquele líquido que eu estou aspirando na parede da ponteira. Isso facilita muito a sucção do líquido que eu quero transferir para o outro recipiente. Nós vamos agora, lembrando que o descarte da ponteira deve ser num container apropriado, tá? E essa ponteira, de preferência, não deve ser reutilizada. Bom, nós vamos agora utilizar uma micropipeta que tem uma faixa de capacidade. Então, veja bem, aqui eu tenho uma faixa de capacidade de 5 a 50 microlitros. Bom, como eu vou utilizar essas... Quais são os cuidados que eu tenho que ter na utilização dessas micropipetas? Bom, se eu quero um volume de 200 microlitros, obviamente essa micropipeta não serve para mim. Por quê? Porque ela está numa faixa entre 5 e 50 microlitros. Se eu quero 200 microlitros, eu vou utilizar uma micropipeta de 100 a 200 ou de 10 a 200, enfim. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado, se eu quero utilizar, por exemplo, 200 microlitros e eu sei que eu tenho uma micropipeta que vai de 100 a 1000 e a outra que vai de 100 a 200, qual é que eu vou dar preferência? Eu dou preferência daquela que vai de 100 a 200. E aí eu evito erros grosseiros. Eu tenho uma graduação mais refinada nessa faixa de 100 a 200 ou de 50 a 200, e aí eu dou preferência a esse tipo de micropipeta no volume intermediário dentro dessa faixa. Mas voltando para cá, eu tenho um intervalo de 5 a 50 microlitros. Outro cuidado que eu tenho que ter, qual é a ponteira que eu tenho que utilizar? A ponteira adaptável a essa micropipeta. Por quê? Porque uma ponteira de 1000 microlitros, ela não encaixa aqui perfeitamente. Das duas, uma, ou ela vai ficar sobrando ou ela vai ficar muito apertada. Então eu tenho que ter o cuidado de escolher a ponteira correta na utilização da minha micropipeta. Então eu venho aqui, eu escolho a ponteira correta. Então lembre-se que quando eu coleto uma ponteira num procedimento sério, eu tenho que ter o cuidado. Venho numa caixinha, eu venho lá com a minha micropipeta e afundo a micropipeta de tal forma que ela acople ainda no interior da caixa, de forma a evitar que eu contamine essa ponteira. Bom, mas vamos lá. Dentro dessa faixa de 5 a 50, eu quero 30 microlitros. Então, o que eu tenho que fazer? Essas micropipetas que têm essa faixa de capacidade, elas vêm com uma espécie de rotor. Ela tem um mecanismo em que eu possa girar até chegar à capacidade que eu tenha interesse. Então, por exemplo, se eu quero de uma faixa de 5 a 50, 30 microlitros, eu vou girar esse pistão, tá? Ou o mecanismo que a micropipeta tenha para chegar a esse volume, e vou chegar até no visor ter lá a numeração que eu quero como volume de interesse, no caso aqui 30 microlitros. Após ter chegado a essa marcação, a esse número, o procedimento se repete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o pistão até o primeiro estágio, certo? Vou chegar na solução, até o centro dessa solução de preferência. Depois que eu mergulhei a minha ponteira, eu vou soltar o pistão devagar, porque se eu solto rápido, o líquido pode ser aspirado de tal forma que ele acaba encostando na própria micropipeta. E aí eu tenho a contaminação dessa micropipeta. Então aqui eu tenho o volume que eu quero. Então, novamente, eu venho, calibrei 30 microlitros, eu aperto o meu pistão até o primeiro andar, enfio a ponteira na solução, de preferência
reta na vertical e vou sugando devagar, vou soltando esse pistão devagar, eu tenho meu volume agora recuperado nessa ponteira. E agora o que eu faço? Eu venho para descartar esse volume, vou no recipiente que eu quero descartar e aperto até o último estágio. E aí, apertando, eu descartei todo aquele volume dentro do meu recipiente. Então, esses seriam os procedimentos básicos. Na hora de descartar a ponteira, descartar no local apropriado e no final, limpar com álcool 70 essa região da ponteira que entra em contato com essa região da micropipeta que entra em contato com a ponteira para fazer uma asepsia e eliminar qualquer tipo de contaminação. Então aqui o foco é uma demonstração simples, óbvio, mas o foco aqui é mostrar para vocês procedimentos de transferência de líquidos. Então, basicamente, quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeiro, com o tipo de líquido que nós estamos trabalhando, e aí se ele é inflamável, corrosivo, volátil, eu tenho que ter procedimentos específicos para trabalhar com esses líquidos. Depois, com a vidraria, se ela está intacta, se o mecanismo de graduação dela também está intacto, então eu tenho que evitar vidrarias quebradas, eu tenho que evitar vidrarias cujas graduações estejam apagadas. E por fim, quando eu produzir uma solução, eu tenho que identificar essa solução, e isso é super importante, porque se eu não identificar essa solução ela pode ser um potencial contaminante ou causador de acidente para outras pessoas e até para mim mesmo. Então, eu tenho que ter esses cuidados e, no processo de identificação das soluções, não utilizar o olfato e a gustação. Isso aí tem que ser evitado completamente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nós prosseguiremos mais com esse projeto de introdução do aluno ao laboratório, falando sobre o banho-maria na próxima aula. Existem reações que precisam acontecer sob determinadas temperaturas e para isso nós utilizamos um equipamento chamado banho-maria. Até a próxima.